Vá abrindo a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 14. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, a adoração. Vem falar conosco nessa noite, através da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque estamos desfrutando da tua presença nessa hora. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Encontramos Marcos 14. Aleluia. Versículo 12. Vamos fazer a leitura. E diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai, por tua palavra. Obrigada por teu Espírito que nos ensina e que nos capacita a falarmos, a trazermos as revelações do céu para os nossos corações e a entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que todo ladrão da semente, que todo espírito contrário, neste momento nós proibimos de roubar, de tentar desviar a atenção do teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode tomar assento, queridos. Não fizemos a ceia, não ministramos a ceia domingo passado e deixamos para esta noite um culto da família. Amém, irmãos? Onde nós estaremos aqui também orando pelas famílias. E queremos trazer algo da parte do Senhor para ampliar cada dia mais o nosso entendimento e trazer a consciência do que verdadeiramente simboliza para nós a ceia do Senhor, um banquete que Ele deixou para os filhos, amém? Como um memorial. A palavra de Deus nos mostra sobre a ceia do Senhor no Novo Testamento. Nós encontramos por 5 vezes o Senhor falando sobre esse assunto. Encontramos em Mateus, em Marcos, aqui no texto que nós lemos. Encontramos também em Lucas e encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 10, e encontramos também no capítulo 11. Sabemos que Deus ele estabeleceu essa Páscoa que Jesus mandou os seus discípulos prepararem. Foi a última celebração da Páscoa antes da sua entrega a Ele como o Cordeiro de Deus, que foi celebrado em todas as Páscoas desde que instituídas, a fim de que o povo pudesse entender o que aconteceria com o sacrifício de Jesus, uma vez que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro sacrifício que foi feito uma única vez e para sempre. Amém? Então Jesus aqui, nós vemos nesse texto, o Senhor dando essa ordem para os seus discípulos. E nós vemos aqui
que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele antevê todas as coisas, ele tem conhecimento de todas as coisas. Quando ele disse para os seus discípulos que fossem até a cidade, informou-lhes que eles encontrariam um homem que estava seguindo o caminho com um cântaro de água na cabeça. E isso nos fala da palavra de Deus. Nós, irmãos, precisamos observar as pessoas as quais nos ensinam, nos orientam, pessoas que nós seguimos. Porque a ordem de Jesus foi seguir um homem que estivesse levando um cântaro de água na cabeça. E a água fala da palavra de Deus. Então, todo o nosso conselho, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus. É certo que, quando somos novos na fé, nós temos alguns entendimentos que imaginamos, que pensamos da nossa própria cabeça, mas que ao longo da nossa caminhada cristã, aprendendo da palavra de Deus, algumas coisas nós deixamos de praticar, ou nós deixamos de entender que são corretas, quando na verdade nós encontramos o conhecimento da palavra, dos princípios de Deus em sua palavra, e aí Deus vai nos ensinando cada vez mais. Quando não sabemos, quando não temos conhecimento, muitas coisas que fazemos não são levadas em conta porque não temos o conhecimento da verdade. Mas quando crescemos em Deus, então vamos cada vez mais amadurecendo em nossa fé e aprendendo princípios de Deus e aprendendo que Deus, ele trabalha em cima de leis espirituais, de princípios que são imutáveis e que governam todo o universo. Amém? E o Senhor diz também algo tremendo, né? Ele conhecia, ele sabia que os discípulos iriam e veriam aquela pessoa. E o Senhor diz algo tremendo: olha, vocês vão, acompanhem aquele homem, e ele vai entrar em uma casa. E na casa em que ele entrar, vocês vão perguntar para o dono da casa. E a pergunta que Jesus faz é interessante. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O mestre mandou perguntar. Então os discípulos fizeram exatamente como Jesus falou. Porque no último versículo que nós lemos aqui, a Bíblia diz: e saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito. Tudo que Jesus fala acontece exatamente como ele fala. Do jeitinho que Jesus falou, aconteceu. Mas para que eles pudessem encontrar aquele homem, encontrar o cenáculo, o lugar onde eles preparariam a Páscoa, e Jesus ali institui a ceia, eles tiveram que obedecer. Amém, queridos? Nós aprendemos que só experimentaremos as promessas de Deus, dos ensinamentos do Senhor, à medida que nós obedecermos a sua palavra, exatamente como o Senhor diz. A Bíblia nos diz que Deus deu ordem para que Moisés construísse o tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés, ele fez exatamente como Deus ordenou. Cada detalhe que o Senhor estabeleceu, ele fez como Deus ordenou. E é exatamente isso que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? O que nós vamos seguir? A palavra. O cântaro com água, a palavra de Deus. Por quê? Porque é ela que nos ensina, ela que nos purifica, ela que nos dá direção, ela que nos guia, ela que nos tira do engano, ela que tira muitas vezes coisas que nós aprendemos e que se tornaram fortalezas em nossas mentes. E aprendemos dentro daquilo que Deus estabeleceu para o estudo da palavra. Estudando a cultura, estudando o contexto, estudando
comparando com outros livros da própria Bíblia, a fim de que nós possamos entender o que o Senhor traz numa linguagem espiritual para cada um de nós. Então, queridos, aqui nós vemos que já tinha passado a quarta-feira, Jesus foi jantar em Betânia, e ele anunciou para os seus discípulos que ele seria traído. E aqui na quinta-feira, então, Jesus vem e dá essa ordem para que fosse preparada a Páscoa. Ora, ele ordenou que tudo fosse feito dentro dos ritos da aliança. Amém? Porque o que ele estaria falando ali, ensinando para os seus discípulos, seria um memorial de uma aliança perfeita, de uma nova aliança e última aliança. Porque desde quando Deus começa a se relacionar com o homem, ele começa a fazer alianças. Temos estudado sobre isso, amém? Então ele fez aliança com Adão no Éden, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com Davi. E todas as vezes que Deus usava os seus profetas e que Deus falava com essas pessoas envolvidas na aliança, o Senhor anunciava uma nova aliança que seria feita. Sabemos que as alianças, elas eram feitas com sangue, havia o sangue envolvido nas alianças, tudo apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, amém? Então, quando essas alianças aconteciam, algumas coisas, alguns ritos eram feitos. Pessoas trocavam cintos, estabeleciam os termos da aliança, trocavam cintos. Pessoas trocavam túnicas. Sangue era envolvido quando havia cortes. Muitas vezes eram feitos cicatrizes. Foi por isso que Deus estabeleceu a circuncisão. Um corte, onde uma cicatriz ficava, sangue era derramado e era algo pessoal, né? Então havia também muitas vezes eles plantavam árvores, partiam animais, e também dentro dos rituais de aliança, queridos, havia alimentação, havia uma refeição. Eram estabelecidos todos os termos ali e se fazia uma refeição. Então nós vamos entender o porquê que o Senhor estabeleceu a refeição na Páscoa e esse tipo de refeição que nós fazemos na ceia do Senhor, que Ele estabeleceu, fazendo ali com os seus discípulos e ordenando que eles continuassem fazendo como memorial, e que a partir daquela ceia que Jesus participou com eles, Jesus não faria mais até nós sermos arrebatados, e Ele fará uma ceia conosco. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos andar aqui e vamos entender, quando chegarmos no texto de Paulo aos Coríntios, falando sobre a ceia, que ele diz que aquela igreja, aquele povo, precisava discernir o corpo e o sangue de Jesus, precisava discernir o que estava acontecendo. E isso é muito importante, queridos, e é por isso que o Senhor me trouxe a compartilhar um pouco dessa palavra com os irmãos, a fim de que esse nosso momento aqui de comunhão, do partir do pão, seja algo muito consciente, para que nós possamos usufruir dos benefícios que Deus estabeleceu nesta ceia, neste memorial, amém? E a Bíblia nos mostra, em alguns outros momentos, quando houve refeições que estavam envolvidos o pão e o vinho.
e o porquê destas refeições. Nós vamos então ver alguns, apenas alguns, para que nós cheguemos então nesse momento cerimonial que Jesus estabeleceu. Amém? Então, quando nós estudamos um assunto, né, na Bíblia, segundo a hermenêutica, nós temos que ver a primeira vez onde Deus falou sobre aquele assunto. Amém? Temos que estudar onde Deus trouxe primeiro aquele assunto. Aquele assunto ali é importante nós estudarmos daquela primeira vez onde Deus falou. Então, Deus ele trouxe aqui na Bíblia, em Gênesis, já no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ler em Gênesis 14, quando é feita uma refeição em que há o pão e o vinho, amém? O fruto da vide. E o porquê, né? Nós vamos entender o porquê que foi feito, que foi utilizado essa questão de alimentar, de você consagrar e alimentar, amém? Ingerir aquele alimento consagrado. Você abriu aí comigo em Gênesis 14, nós vamos ler aqui a partir do versículo 18. Nesse versículo aqui, nós encontramos a primeira vez onde Deus fala sobre o sacerdote, e onde Deus fala sobre o pão e o vinho, e onde Deus fala sobre dízimo. Amém? Primeira vez na Bíblia. Então diz assim a palavra de Deus: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? O que tinha acontecido aqui antes, irmãos? Nós vimos no início aqui do capítulo 14 que quatro reis se levantam contra 5 reis. 4 reis de 4 cidades se levantam contra 5 reis. E estes reis, eles vão e lutam, entram em guerra e vencem esses 5 reis. 4 vencem 5. E ali, qual era a regra quando havia uma guerra entre reis nas cidades? Aqueles reis que saíam vitoriosos, eles saqueavam toda a cidade, levavam todos os despojos e levavam também as pessoas como escravos. E a Bíblia diz então que estes reis aqui lutaram também contra Sodoma e Gomorra. E eles levaram Ló, sobrinho de Abraão. Lá no versículo 12 nós vamos encontrar essa narrativa que diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então ele saiu dali como escravo, e tudo que era dele foi levado por aqueles primeiros reis que nós encontramos aqui no versículo 1. Rafael, Arioque, Kedorlaomer e Tidal. Lutaram contra os demais e pegaram todas as pessoas, levaram presas, e Ló, o sobrinho de Abraão. Abraão, ao tomar conhecimento da notícia, ele pega então, a Bíblia nos fala que nos versículos seguintes, no 14, que ele pega 318 pessoas, irmãos. Deixa eu ver aqui como ele menciona: criados, não irmãos, criados, servos. 318 servos que cresceram ali debaixo da sua direção, debaixo do seu governo. Então ele pega essas 318 pessoas
e leva e vai resgatar a Ló e luta contra todos aqueles 5 reis. E ele vence todos eles com os 318. Aleluia! O que aconteceu? A regra é, como eu disse, quem vence pega os despojos. Então, Abraão, nessa altura aqui, irmãos, já estava muito rico. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: eu te engrandecerei. A palavra original para o engrandecer, se você for pesquisar, você vai encontrar. O que Deus estava dizendo era o seguinte: Abraão, eu vou te fazer rico. O engrandecer não era somente ele ser famoso, conhecido, mas Deus disse para Abraão que o faria rico. E aqui, ele já então pega os despojos de 5 cidades. Então ele ficou muito rico. Só que ele não quis. Ele não quis. Tanto é que o rei de Sodoma veio oferecer para ele e ele disse assim: não, eu não vou querer isso daí para que depois vocês venham dizer que foram vocês que me fizeram grande, porque quem me faz grande é Deus. Aleluia! O que aconteceu, queridos? Melquisedeque, aqui é a primeira vez que aparece então a menção de um sacerdote. E Melquisedeque, nós sabemos, lá em Hebreus faz referência sobre a vida dele. Não sabemos, uma pessoa que não tem genealogia, e existem mistérios em torno de Melquisedeque, porque ele é um tipo de Cristo. Amém? Então, Melquisedeque, ele sabendo que Abraão tinha ganho aquela batalha, Melquisedeque então chama Abraão, e aqui no versículo que nós lemos diz: Melquisedeque trouxe pão e vinho. Aqui, irmãos, começa para nós a revelação, e nós temos o entendimento de algo que a Bíblia nos mostra em várias outras situações. Uma cerimônia chamada Kiddush, que significa a bênção do vinho, a bênção do alimento. A cultura sobre isso, sobre abençoar o alimento e ingerir, já existia nos povos mais primitivos. Eles cultuassem a Deus ou não, qualquer que fosse o Deus que as pessoas, tribos cultuassem, havia esse costume de oferecer alimentos aos deuses. Como os deuses não vinham comer os alimentos, as pessoas então, consagrando aqueles alimentos, elas ingeriam os alimentos. E o entendimento que elas tinham é que a natureza que tinha naquele Deus, quando eles consagravam, passavam a fazer parte daquele alimento. E ao ingerir, então, aquilo fazia parte das pessoas, porque o alimento ele entra na corrente sanguínea e as pessoas recebem então as virtudes daquele Deus que elas serviam. E nesse primeiro momento aqui, esse alimento, essa cerimônia que Abraão faz, trazendo o pão e o vinho, aí você pode dizer: pastora, mas como que a gente vai entender que realmente isso daqui não foi simplesmente trazer sem que fosse uma forma de uma alimentação, de uma consagração? Por quê, queridos? Porque isso era feito acompanhado de ações de graças por uma conquista.
Nós ceiamos aqui porque Jesus conquistou através do seu sangue a salvação para as nossas vidas. Entende? Aleluia! É algo muito poderoso, é algo muito tremendo, porque desde o início Deus começa a ensinar o seu povo. Não existe nada na Bíblia, irmãos, que esteja colocado sem um significado, sem um sentido. E o que acontece? Abraão, ele tinha acabado de conquistar, de ter uma grande vitória. E aí Abraão então é convidado por Melquisedeque, e veja o que acontece aqui. Nesse momento é a primeira vez também em que há uma descrição, uma revelação de Deus como Deus é El Elyon, como o Altíssimo, como Todo-Poderoso. É algo muito tremendo, porque nós vemos aqui um sacerdote, e a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Era alguém que conhecia Deus. Era alguém que conhecia a lei do Senhor. Amém? Porque existiam pessoas que conheciam. Como que Noé, irmãos, conhecia a palavra de Deus? Isso foi passando, não é verdade? E aqui nós vemos então esse sacerdote que traz esse pão e vinho para celebrar uma vitória na vida de Abraão. E aí nós encontramos esse homem, então, nesse ato cerimonial, né? Ele entregando a Abraão o pão e o vinho. Abraão reconheceu nele uma autoridade. E quando se reconhecia a autoridade, o que se fazia, qual era o costume do povo judeu, do povo daquela época? Era entregar o dízimo. A Bíblia diz que Abraão, e aqui é a primeira vez que fala então sobre dízimo. Ele foi abençoado, e aí ele reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Então ele tirou os dízimos de tudo e entregou para ele. O que aconteceu? Ele foi abençoado por Melquisedeque. E você vê que até então Abraão só erigia altares ao Senhor. Mas a partir de aqui, ele recebeu daquela unção, daquele sacerdote. E você vai ver, a partir daqui, ele vai fazer sacrifício. Que só era permitido para os sacerdotes. Amém? Então aqui esse é o primeiro momento onde nós vemos a Bíblia falando sobre uma refeição que tem um cunho espiritual sendo ministrada. Amém? Então nós entendemos o porquê de oferecer e comer. Amém? Irmãos, se para Deus nós fazemos assim, sabemos que somos abençoados, o contrário também acontece. Nós sabemos que pessoas consagram alimentos aos demônios, querem fazer o mal para as pessoas e levam, e o que acontece? Aquela pessoa recebe o quê? Quantas pessoas nós já encontramos que estão sofrendo, que estão padecendo por algo, e de repente você vai orar e ou manifesta algum demônio, ou tem você investigando com aquela pessoa, ela faz vômito, porque ela comeu algo que foi consagrado. E o que passou para ela? Aquele mal que está naquela entidade, naquele falso Deus, em que aquele alimento foi consagrado. Amém? A segunda vez que nós encontramos uma menção de uma ceia
nesse sentido, celebrando a Deus, consagrando ao Senhor, está no livro do Êxodo, no capítulo 18. E aqui, irmãos, é algo tremendo. Quando Moisés, ele volta do Egito, já havia conquistado tudo aquilo que Deus tinha falado, e ele volta com o povo, e ele se encontra com Jetro, seu sogro. Moisés, ele tinha deixado Zípora, e o sogro de Moisés, que não era um servo do Deus Altíssimo, ele não servia ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Ele era de uma nação pagã. Então, os deuses que ele servia eram os falsos deuses. Então, aqui diz no versículo 1 do Êxodo 18: ora, Jetro, sacerdote de Midian, ele era um sacerdote de um deus qualquer. Sabendo, mas ele era autoridade sobre a vida de Moisés. Ele era o sogro de Moisés, então ele tinha uma autoridade sobre a vida de Moisés. Tanto que quando Deus ordenou Moisés a ir para o Egito, o que aconteceu? Moisés foi primeiro em Jetro, para receber a bênção de Jetro, quando Jetro disse: vá em paz, porque ele sabia sobre a autoridade espiritual, sobre cobertura. O que aconteceu? Quando ele retorna com todo aquele povo, Jetro vai ao encontro dele. E aí eles se encontram e Moisés começa a falar para Jetro o que Deus fez. Você vai encontrar aqui no versículo 7, diz assim: então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. Ele foi narrando tudo. Não é assim quando nós nos encontramos com alguém que não vemos há muito tempo e contamos o que está acontecendo? Olha, eu casei, olha, eu estou de casa nova, aconteceu isso, estou no emprego. Foi exatamente isso. Moisés foi contando os feitos do Senhor. Ele foi testemunhando, irmãos, o que Deus tinha feito. Assim como eu e você sempre fazemos, amém? Porque o Senhor diz que nós somos as suas testemunhas, e aquilo que Deus faz em nossas vidas, nós contamos. Amém? Aleluia! E aí a Bíblia diz que Jetro, seu sogro, ele se alegrou muito por tudo o que o Senhor tinha feito a Israel. E Jetro, então, reconheceu a grandeza do Deus que Moisés servia, embora ele não servindo a Deus, mas ele reconheceu aqui nesse momento, porque ele disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Aleluia! Aleluia! Não só Jetro, mas toda pessoa que entrou nesse planeta Terra, que conhece ou não Deus, um dia vai ter que dizer que o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o Senhor, servindo ou não a Deus. Aleluia! Porque os feitos que o Senhor fez e que Ele faz, nenhum outro pode fazer. Aleluia! E porque nós somos inteligentes, nós temos a mente de Cristo, nós decidimos usar o nosso livre-arbítrio para servirmos a esse Deus. Aleluia! E ele diz algo tremendo aqui, irmãos. Ele diz assim, no versículo 11:
Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Aleluia! Queridos, eu entendo aqui que o motivo de orgulho do homem é o mesmo motivo da queda dele. Se ele tem orgulho porque tem muito dinheiro, ele vai cair por causa do muito dinheiro. Se tem orgulho porque cultua o corpo, vai cair nessa área. Porque ele diz aqui, ó, na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Deus derrotou Faraó, no orgulho de Faraó, porque ele se considerava um Deus. Mas o Senhor é Deus e é maior do que todos os deuses. E quem estava aqui na escola bíblica dominical da semana passada sabe que foi ensinado que cada praga ali que Deus enviou representava um principado que Deus destruiu. Aleluia! E quando da instituição da Páscoa, que antecedeu a última praga, Deus então toca diretamente no Deus que Faraó servia, que era o Deus da fertilidade, que era considerado o Deus da vida. E Deus tocou porque todos os primogênitos do Egito morreram. Todos aqueles que as casas não tinham a marca do sangue, o anjo da morte passou e destruiu os primogênitos, fossem dos chefes de família, dos servos, dos empregados, dos animais, todos morreram, porque Deus estava ali destronando um principado do Egito e mostrando e ficando de memorial para todo Israel e para todos os cristãos, que Deus, Ele salvou o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa. Tanto é que quando Deus estabeleceu a Páscoa, Deus disse ali para Moisés, olha, vocês vão fazer isso em família. Por que nós celebramos a ceia com a igreja? Porque nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. E Deus disse, olha, quando os filhos de vocês perguntarem por que nós estamos comendo esses alimentos, vocês vão dizer o significado. E era então ensinado todo o ritual da Páscoa para os filhos. Deus mostrando que é uma responsabilidade dos pais, dos homens, ensinarem os seus filhos. Tem homem, irmão, que qualquer coisa diz, fala com a sua mãe. Sua mãe é que sabe. Deus deu a responsabilidade para os homens. Aleluia! De ensinar, de cobrir, de exercer o sacerdócio dentro da sua casa. Os homens devem orar pelas suas esposas. Devem cuidar, a Bíblia diz lá em Pedro, como a parte mais frágil. Devem cuidar dos seus filhos. Pastora, mas lá em casa não tem um sacerdote. Eu sou viúva, sou separada. Então você vai exercer o sacerdócio por representatividade. E Deus é com você. Aleluia! E Deus disse, olha, vocês vão fazer assim, vão ensinar os vossos filhos. Ele não falou para a mulher, irmãos, ele falou para os chefes de família que fariam todo o cerimonial, todo o rito da Páscoa. Os judeus não convertidos, até hoje eles fazem do mesmo jeitinho. As ervas amargas, as 4 taças com vinho, os pães asmos.
uma festa que é comemorada por 7 dias, e desses 7 dias as casas não podem ter de jeito nenhum fermento, não pode ter de jeito nenhum nada fermentado. Uma bolachinha que foi feita com fermento não pode ficar dentro de casa. Deus ordenou isso para quê? Para mostrar, irmãos, sobre o pecado no meio do povo de Deus tem que ser tirado. Porque a derrota do povo de Deus é o pecado. E é por isso que na instituição da ceia Jesus falou a representatividade do pão, a representatividade do suco de uva. E lá o apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios, ele diz para que as pessoas se examinem, para não comerem indignamente. Vamos olhar para nós, vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, e vamos confessar os nossos pecados. Precisamos discernir o corpo. Aleluia! Então nós vimos aqui uma refeição da aliança, porque Jetro, então a Bíblia diz que ele chama a Deus, como reconhecendo Deus como o verdadeiro Deus. E aqui existem muitas interpretações sobre isso. Os estudiosos, alguns dizem que nesse momento aqui Jetro se converteu, mas não existe provas de que realmente isso aconteceu. São apenas interpretações. Nós vamos saber isso lá no céu, irmãos, porque as coisas reveladas Deus deu para o homem. Aquelas que Deus não revelou são de Deus, e não importa a gente querer ficar buscando saber de tudo que não foi revelado. Glória a Deus. Então alguns entendem que ele, nesse momento aqui, ele se converteu. O que acontece então? Vem Arão, os anciãos de Israel, e é feita aqui uma cerimônia onde se come o pão. Não é uma alimentação, eles fizeram um banquete e almoçaram. Pode ter depois disso, porque o que acontecia quando havia esse cerimonial, ele era feito primeiro consagrando a Deus com as orações, com as ações de graças pelas vitórias, e em seguida tinha sim um banquete, uma comida. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso vai ampliando o nosso entendimento sobre a ceia do Senhor. Porque aqui, em seguida do texto que nós lemos, o Senhor, nós vemos já no versículo 22, Jesus então celebrando essa Páscoa e instituindo a ceia. No versículo 22 diz assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu. Lembra que nós falamos que precisa ter a bênção do alimento? E aí ele partiu e deu e disse: tomai, isto é o meu corpo. Eu preciso discernir que a ceia é um simbolismo do corpo de Cristo que foi esmagado para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos libertação, para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos supridos em todas as coisas. Aí ele diz: e isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Aleluia! Então, queridos, nós entendemos aqui essa última Páscoa que Jesus celebrou, e aí ali ele mostra que ele é o Cordeiro, porque na celebração da Páscoa um cordeiro era imolado.
Os irmãos sabem, nós não vamos entrar, mas vocês sabem todo o ritual que Deus estabeleceu, ensinou para Moisés. E agora o sacrifício é Ele mesmo, Ele se entregando. E agora, aquele sangue que era passado, ordenado por Deus para ser passado nos umbrais das portas, este sangue hoje ele está em nossas vidas pela fé, e que não é visto com os nossos olhos humanos, mas que espiritualmente, no reino espiritual, é conhecido que nós temos uma marca, aleluia, e nós celebramos essa nossa aliança com Ele, com a ceia, com um rito, onde envolve o pão, onde envolve o suco de uva, que é consagrado, e essa natureza dele, quando nós ingerimos o pão que é pão e que não é transubstanciado, e o suco de uva que é suco de uva que não é transubstanciado, mas espiritualmente nós recebemos mais e mais do Senhor. Entramos mais e mais em comunhão com o nosso Deus. E é por isso, irmãos, que nós encontramos na igreja primitiva, a igreja celebrando a ceia era toda semana. Os encontros deles eram toda semana. E aí, quando nós chegamos aqui em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo, ele observa que existiam muitas pessoas que estavam doentes. Porque a ceia, irmãos, traz cura. Amém? Muitas pessoas são curadas. Eu tenho um testemunho aqui de uma irmã, ela está aqui hoje, estou olhando, que ela tem um testemunho de uma cura gloriosa que ela recebeu numa ministração da ceia aqui. Levantou até a mão ali atrás. Não é verdade? Então, nós encontramos aqui Paulo, ele reprovando a igreja de Corinto na ministração da ceia, porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Não havia unidade, não, eles estavam agindo com egoísmo, né? E entre eles, Paulo diz assim, olha, no meio de vocês existem muitos doentes, muitos que dormem, né? Então, ele vai, reprova essa igreja e ensina a maneira certa deles participarem da ceia do Senhor. Ele diz assim, olha, de sorte que quando vocês se juntam, não é para comer a ceia, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, um tem fome e outro embriaga-se. E aí ele vai e diz, olha, vocês não têm em casa o que comer? Porque na verdade eles tinham que fazer, eles não estavam ali para encher a barriga, eles estavam ali para fazer aquele cerimonial. Depois eles poderiam fazer uma ceia, mas essa ceia que o Senhor estabeleceu não era da forma como eles estavam fazendo, bebendo o vinho, se embriagando, comendo o pão e deixando, esquecendo as outras pessoas. Quem chegava primeiro já comia tudo e pronto. E aí ele disse, olha, dessa forma eu não louvo vocês, vocês estão reprovados. E aí ele vai e ensina. Ele diz, olha, qualquer pessoa que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como indignamente? Sem discernir, sem examinar, sem receber o perdão do Senhor. A ceia é uma festa para nós, a festa dos redimidos, a festa da misericórdia, a festa da graça, a festa do perdão. Uma graça que foi concedida ao ser humano, de mesmo sem merecer, receber o perdão.
Amém? De mesmo sem merecer, participar do corpo e internalizar em si a natureza do Senhor. Então nós devemos valorizar sim isso. Quando participamos de um momento como esse, irmãos. Aí ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E assim coma e beba deste pão e beba deste cálice. Coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Então, quem participa da ceia sem o entendimento, sem discernir, não está participando para se fortalecer em Deus, para receber mais dessa natureza de Deus em si, mas para uma condenação. E aí ele diz: e porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não estamos para julgar as pessoas, para julgar os irmãos, mas para julgar a nós mesmos e entendermos que nessa festa do amor, irmãos, nós temos um único Deus. E esse Deus nos ordena a amá-lo sobre todas as coisas. Quando eu me examino, eu preciso saber e entender se realmente Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso entender também que esse mesmo Deus que me manda amá-lo acima de todas as coisas, me ordena também a amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí, nesse banquete da graça, nesse banquete do amor, nós precisamos sondar o nosso coração, porque Deus espera que os seus filhos se amem. E aqui ele diz, quando ele reprova aquela igreja, ele diz assim: olha, eu reprovo vocês porque eu sei que no meio de vocês tem divisões e tem contendas. Então eles precisavam passar por um conserto para participar da mesa, do banquete da graça, o banquete do amor, o banquete da misericórdia. Um cerimonial estabelecido pelo Senhor, dado uma ordem para que a igreja cumprisse. Por isso que é importante, queridos, nós estarmos aqui no dia de hoje. É importante nós sabermos o que nós estamos fazendo, do jeitinho que o Senhor ensinou na palavra. A Bíblia diz que Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e Ele disse: olha, você vai comer, porque isso é o meu corpo. E esse pão, ele, como um alimento, ele entra no nosso corpo, entra na nossa corrente sanguínea, e nós podemos entender que nós estamos crescendo no Senhor. Mais e mais ele vai crescendo na minha vida. Aleluia. Aleluia. E é com essa consciência, com esse discernimento, que nós fazemos isso. Aleluia. Deus ensinou alguma coisa nessa noite? Amém? Aleluia, queridos. Então, por que nós devemos participar da ceia como filhos de Deus? Porque foi uma ordem que o Senhor deu para que fosse feito como um memorial. Nós estamos dizendo que estamos em aliança com Ele. Nós estamos dizendo que Jesus veio e morreu para tirar o pecado do mundo. Nós estamos dizendo que Ele não ficou morto, porque a morte não pôde contê-lo, mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo, e nós anunciamos que Ele voltará. Hoje nós estamos aqui nos lembrando dessa verdade, que a qualquer momento nós seremos arrebatados. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Somos um povo que participamos do mesmo pão e formamos um corpo. E a Bíblia diz, Paulo ensinou
lá no capítulo 14, que esse corpo não tem ninguém independente de ninguém. O pé não pode dizer, eu não preciso da mão. A mão não pode dizer, eu não preciso do pé. Aleluia. Eu não posso dizer, eu sou mais importante do que o irmão fulano. Ah, eu tenho esse dom, eu sou mais importante. Não. Como nós podemos entender, irmãos, um Deus que ele se manifesta em unções diferentes, em dons diferentes, em dons ministeriais diferentes. E ele tem a igreja como um só corpo, o mesmo nível de importância e sem nenhum espírito de independência.